Boa tarde, quinto B, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana. Vamos para mais uma live de língua portuguesa. Espero que todos estejam muito bem, cheios de saúde, para poder participar de mais um momento de aprendizagem. Nós vamos dar uma olhada no nosso cronograma que vocês receberam ontem à tarde, às 17 horas, dando continuidade aí na unidade 5, que as palavras dizem. Nós vamos utilizar hoje a apostila na página 40, já pode deixar aberto, e o caderno de atividades nas páginas 16 e 17. O nosso cronograma de hoje é o seguinte, eu mesma vou ler para adiantar um pouquinho, senão demora muito. Assistir a live, que acontecerá às 13 horas para o quinto A e 14h30 para o quinto B, no link abaixo, observação para a live, vocês precisarão de caderno de atividades e apostila. Após o nosso estudo de aposto na live de hoje, responda as questões 7 a 9 da página 16 do caderno de atividades. Depois vocês vão fazer comigo, que eu vou dar alguns exemplos de como fazer essa atividade. Não comecem agora, na hora da live. Agora é o momento de você se concentrar, respirar, prestar atenção na explicação, tirar suas dúvidas se for necessário, para depois da live começar as atividades. O que acontece? Tem aluno que no momento da live já começa a abrir a apostila e querer fazer atividade. Não, porque você se desconcentra, porque você... Igual a mesma coisa na sala de aula, se o professor estivesse explicando matéria e você com a apostila aberta fazendo atividade, né? Não daria certo. Deixa eu só admitir pessoas que estão chegando agora, autorizando a entrada aí. Então, deixem a apostila aberta e caderno de atividades na página 16, mas não comece as atividades agora. Dando continuidade aqui. Revisando o aposto, né? Agora a matéria reforçando mais o aposto, que nós já vimos na aula anterior, mas nós vamos reforçar com algumas atividades hoje. E lembrando que o aposto é utilizado sempre entre parênteses e entre vírgulas, e também depois de 2 pontos. Isso é uma revisão da página 38, que nós já vimos na live anterior. Vou passar adiante, que isso aqui a gente já viu. Aí vimos também o estudo dos parênteses, quando que nós utilizamos os parênteses, lembrando que eles são uma informação extra na oração, eles esclarecem, eles explicam o termo anterior, aí tem os parênteses se apresentando, nós somos os parênteses, todos sardentinho, igual a Adriana. Somos usados na separação de palavras ou grupo de palavras, frase para chamar a atenção do leitor ou para dar uma explicação. Tem um microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por favor. É nesse momento aí da palavra explicação que vocês têm que ter em mente de relacionar. Aposto é uma explicação. Aposto é uma explicação. E esse aposto, ele pode aparecer entre parênteses, que é esse sinal aqui, igualzinho com o slide, ou entre vírgulas. Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar. Está atrapalhando aqui o áudio, tá? Não sei de onde que é que está saindo. Vou tentar visualizar aqui. E, tia, é o Adam. Vamos fechar o microfone, por favor. Quem tiver com o microfone aberto. Está vindo o som aqui na nossa sala de aula virtual, está dando interferência. Vamos fechar o microfone. Aí tem um exemplo aí embaixo. E depois, balançando a cabeça, a mãe concordou com o filho. Balançando a cabeça aí, está entre parênteses, que é uma informação nova na oração. Tem alguém com câmera ligada também, vou pedir para desligar a câmera, por favor. Tia Fernanda chegando aí na nossa live. Tem gente chegando, eu vou admitindo aqui a entrada, porque a sala ela bloqueia em determinado período e a gente tem que admitir. Eu acho que é o Adam que está com a câmera aberta. Vamos fechar, meu anjo, sua câmera. Só clicar. É ele mesmo, tia. É ele mesmo. É o botãozinho da câmera, Adam, e fechar a câmera e o microfone, por favor. Você consegue fazer isso? Tenta fazer aí pra gente. Fechar a câmera, que tem uma figura da câmera, aí vai ficar vermelhinha. E fechar o microfone também, que vai ficar vermelhinho. Vê se você consegue fazer isso pra gente, Ada. Enquanto eu continuo aqui. Então, os parênteses, assim como as vírgulas, servem para poder introduzir uma informação nova na oração.
E essa informação nova é chamada de aposto, ok? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Boa tarde, tia Adriana. Boa tarde, Fernanda. Tudo Só para bem? avisar que eu estou aqui. Se precisar de mim, é só chamar. Queria pedir para o aluno que está com a câmera aberta, chama-se Home. Como é o Adam? É o Adam. Adam, ele está te respondendo? Eu acho que ele está tentando fechar, tia Fernanda, e não está conseguindo. Tá. Adam, procura um sinalzinho de câmera no seu celular e faz ele ficar vermelho. É só você dar um toque em cima dele. Procura e fazer um favor. Então, tá, tia Adriana. Tem que desligar o som também, Adam, para não atrapalhar a tia Adriana, tá bom? Eu acho que ele não está conseguindo, Fernanda. Ô, tia, ele tá Adam, você me escuta? Aí, conseguiu. bugado. Conseguiu. Parece que sim. Saiu a imagem dele aqui. Saiu para você? Entrou o Guilherme. Pra mim, eu tô olhando. Pra mim, Procura o botãozinho aí no seu computador, que tem na tela, embaixo do que a tia Adriana compartilhou, que é uma câmera e um fonezinho. Você desliga. Tudo bem? Acho que deu certo, tia. Qualquer coisa, o fone você consegue desligar daí. Tia Adriana, a sua live está bloqueada. Ah, sim. Tem gente pedindo para entrar? Não sei, são 28 horas. Não tá pedindo para entrar, não, que aparece aqui para mim quando pede para entrar. Tá bom. Tá? Combinado. Vai lá. Então, eu vou prosseguir, depois a gente vê o que resolve aí com o Ada, se ele vai conseguir ou não. Ela tá meio bugada a transmissão dele, tia Fernanda. Tia Adriana, você consegue desligar o microfone dele, que aí ele não te atrapalha. Ah, tá. Tá em cima dele que você consegue desligar o fone, o microfone. Isso, desliguei. A câmera não dá não, né, tia? Não, câmera não. Mas ainda consta aberto o microfone. Eu cliquei e ficou vermelho. Tá bom. Cliquei e ficou vermelho. Tá, Eu João. posso continuar então? Depois a gente vê se resolve a situação do Ada? Pode sim. Ô, tia, O microfone, por favor. eu tive uma coisa. Eu acho que só é emoção pra você, porque eu não tô conseguindo ver. Quem tá falando? Eu. É o Adam. Quem tá falando? O Adam. Guilherme, fecha o microfone. Então, tia Fernanda, quando eu desligo aqui, fica vermelhinho e depois volta a ficar branco de novo o microfone dele. Tá liberando. Uhum. Adam, você me escuta? Sabe o que a gente pode fazer, tia Adriana? Libera o chat só para eu mandar uma mensagem pro Adam. Sim. Isso. Eu tenho que ir lá no bate-papo, né? Parar o compartilhamento, né, tia Fernanda? Eu acho que sim. Sim. Vou parar. Vai lá. Uhum. Isso. Vou lá liberar. Outra coisa que a gente... Ok, liberei. Liberou? Só para eu mandar uma mensagem pro Adam. E eu posso continuar a aula? Pode continuar tranquilamente. Uhum. Eu olho o bate-papo daqui, pode deixar. Sim. Ok, quinto B, nós estávamos falando um pouquinho dos parênteses. Deixa eu voltar aqui, que é no slide anterior. Esse slide aí fala dos parênteses e essa informação nova que aparece entre parênteses e depois balançando a cabeça, a mãe concordou com o filho, essa informação nova ela é chamada de aposto. Os alunos que pediram uma leitura aí, pode abrir o microfone para mim, Ana Beatriz, para poder me responder uma questão agora. Ana, pode abrir seu microfone, por favor. Que, tia? Repete comigo essa palavra, aposto. Aposto. Todos do quinto B em casa aí com o microfone fechado mesmo vão repetir essa palavra, aposto. Ana também, aposto. Aposto. Isso, a pronúncia certa é o fechado, aposto, e não aposto de apostinha, de joguinho para quem ganha, para quem perde. Não é o verbo apostar, é aposto
que dentro da gramática normativa significa uma informação extra dentro da oração, uma explicação. E esse aposto vai aparecer entre vírgulas ou entre parênteses. Aqui nós já vimos esse exemplo da vírgula, que o uso da vírgula indica uma pausa. Exemplo aí, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim, flocos. Aí ela serviu para enumerar elementos de uma oração. Dando continuidade, Ana, você poderia ler esse azulzinho aí, essa informação azul e a amarelinha, por favor? Ana Beatriz? Tá. Pode ler? Sim. Pode A começar. vírgula separa explicações que estão na oração. Isso, amarelo. Na primeira barraca, a do filho da vizinha não tinha nada. Observe aí, Quinto B, observe, Ana, que a barraca não é uma barraca qualquer, é uma barraca específica, a do filho da vizinha, ou seja, na primeira barraca não é uma barraca qualquer, você tem uma feira lá com 30 barracas. Aquela barraca específica, que é a do filho da vizinha, não tinha nada, ou seja, não tinha nada para vender. Então, esse termo destacado aqui, ó, em vermelhinho, com a setinha vermelha, é chamada de aposto. Entendeu, Ana? Essa parte? Conseguiu entender? Sim. Onde que está o aposto, então? Fala pra gente, nessa oração. Ana? Ana Beatriz? Quem é? Deixa eu ver mais. Outro leitor. Vitor Nogueira. Vitor? Abre seu microfone, Vitor, por favor. Chama a outra, hein? Mirela. Mirela? Oi, tia. Onde que está o aposto dessa oração? Na primeira barraca, a do filho da vizinha não tinha nada. Qual é a informação aí que explica o termo anterior? A do filho da vizinha. Explica para mim o que você entendeu de aposto, Mirela. Que o aposto, ele é uma informação extra dentro de uma frase, de uma oração. Muito bem, é um aposto explicativo. Por quê? Está explicando que essa barraca não é uma barraca qualquer, é uma barraca específica. Então, essa informação que aparece entre vírgulas é chamada de quê, Mirela? Aposto. Muito boa pronúncia, ótimo. Eu quero que vocês pronunciem bem. Aposto, não é aposto, tá? Continuando. Dá-se o nome de aposto, vocês já viram na aula anterior, só relembrando, está na página 38 da apostila, ao termo que se refere a um substantivo que vem antes na oração, a um pronome com função de propor explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Isso aí nós já vimos, só relembrando. O que é aposto? Reforçando o conceito. Eu vou pedir para ler a Amanda Nascimento. Pode abrir o microfone, Amanda. É para eu ler o que tá aí na tela, tia? Isso, para você ler o que está na tela. Logo embaixo dessa figura aí. Trata-se de um termo. Trata-se de um termo associativo da oração, sendo sintaticamente associado a outro termo da oração. É utilizado como o intuito de detalhar, esclarecer, explicar, enumerar, desenvolver, comprar, reunir ou especificar, ou seja, outro termo ao qual ele está associado, melhorando a compreensão do texto. É só para reforçar, alunos do quinto B e Amanda, esse conceito que o aposto ele serve para detalhar mais a oração, trazendo informação nova, trazendo explicação.
enumerar, por isso existe o aposto enumerativo também, aposto explicativo, enumerativo, desenvolver mais a oração, comparar, aí eu coloquei em vermelho porque o trechinho da internet estava errado, tá vendo que nem sempre a internet traz informações seguras para a gente. Aqui estava comprar, eu risquei, coloquei comparar, resumir ou especificar a oração. Esse termo, que sempre o termo que o apóstolo vai resumir, vem antes dele, sempre o movimento de retomada. Ok, pessoal? Posso avançar? Posso, Amanda? Pode. Conseguiu entender até aqui? Sim. É só uma revisão do que é aposto. Agora a gente já vai para a atividade daqui a pouco. O aposto explicativo, que é um dos tipos de aposto, nós temos o explicativo, enumerativo, resumidor e comparativo, nós não vamos ver agora. Vamos ficar só com o exemplo do aposto explicativo. Desses alunos que pediram a leitura, quem não leu ainda? A Ana já leu, Vitor Nogueira leu, Mirella leu e Amanda Nascimento leu, certo? Todos leram. Tem alguém que não leu, que já leu, mas gostaria de ler agora? O que é o aposto explicativo? Posso chamar alguém aqui da lista? Esther, pode ler, Esther. Como o próprio conceito sugere, é empregado com o objetivo de esclarecer ou explicar um determinado termo da oração, sendo geralmente destacado por travessões, vírgulas ou parênteses. Exemplos, Esther? Pode ler. Carolina, a melhor colaboradora da empresa, obteve excelente participação nos lucros. Aposto explicativo. Aquelas duas vendedoras, a Priscila e a Amanda, obtiveram boas comissões. Aposto explicativo. Todos dois são chamados aposto explicativo, Esther e alunos do quinto B, porque eles fazem uma explicação do termo que vem antes. Aqui no caso, ó, a melhor colaboradora da empresa se refere a Carolina, na primeira frase. E na segunda frase, Priscila e Amanda se referem àquelas duas vendedoras. Não são duas vendedoras quaisquer. São duas vendedoras de forma específica nomeadas, a Priscila e a Amanda. Por isso que esses apostos são chamados apostos explicativos. Conseguiu entender, Esther? Conseguiu entender, Esther? Uhum. Quinto B também deve ter entendido. Até aqui tá tudo bem? Posso passar adiante? Pode. Posso. Continuando, aí tem as setinhas, né? Tem uma tirinha de Calvin e eu vou pedir para quem já leu da outra vez, que queira ler, pode ler essa tirinha completa pra gente. Quem gostaria? Eu. Deixa eu ver quem aparece para mim aqui na tela. Ana Beatriz já leu. Deixa eu ver outra pessoa. Você já leu hoje? Pode ser eu, tia. Pode, Vitor. Vitor Eusébio, pode ler. Eu tenho um comunicado. A partir de hoje, eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin, o corajoso. Calvin o corajoso? Certo, este é meu novo nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin o desordenado? Conseguiu entender, quinto B, alunos do quinto B e Vitor, essa tirinha? Quer explicar para mim essa tirinha, Vitor? Como assim explicar? O Calvin, ele fala com a mãe, essa daí é a mãe dele, né? Deve ser mãe ou uma pessoa mais próxima, ou praticamente mãe, que chama ele desordenado no final. Ele diz que é o gostosão, Calvin o corajoso. Aí é para estudar aposto, porque esse o corajoso é o aposto da oração. E depois ela vai e coloca ele na parede e diz, mas como é que fica o Calvin desordenado? Aquele que não faz as coisas dentro de casa, aquele que não cumpre as tarefas, aquele que dorme até tarde. Então ela quis chamar a atenção dele, que ele não é tão bambambam assim, né? Ele se diz muito esperto, mas ele também tem um lado negativo, que é o de não ser organizado.
Conseguiu entender isso, Vitor? Sim. E onde que está o aposto nesse quadrinho aí? No segundo quadrinho tem um aposto e no quarto quadrinho tem um aposto. Onde que seria? Qual seria o aposto? Você consegue identificar? Sim. Fala para mim do O segundo quadrinho. segundo quadrinho é O Corajoso, Isso. Por que que é o corajoso, Vitor? porque é uma informação a mais do que o Calvin é. Isso. Não é só o Calvin, ponto final. É Calvin que tem qualidades e o Calvin que tem os seus defeitos. E no último quadrinho, qual é o aposto? O Desordenado. Aí já é o lado negativo de Calvin, é aquele lado de um filho que não é muito exemplar. Aqui passando adiante, ó, na tirinha 1, de agora em diante eu quero ser chamado de Calvin corajoso, na tirinha 2, na frase 2, e como fica Calvin desordenado, qual é o aposto da frase 1? O Vitor já falou para nós, pessoal, que é o corajoso. Tá vendo que aparece depois de uma vírgula? O aposto também pode aparecer no final de uma oração, tá? Às vezes aparece entre duas vírgulas no meio de uma oração, mas pode aparecer no final. E na segunda frase, e como fica o Calvin desordenado, o aposto aí é o desordenado, também no final da oração. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Vitor, posso avançar? Pode. Ok. Aqui é um exemplo da apostila da página 34, que nós vimos lá os estados brasileiros, seus costumes e a sua culinária. E eu coloquei um exemplo do aposto nos parênteses, como que fica nesse trecho. O Espírito Santo. Não faltam festivais como a festa de Atum e do Dourado, em dezembro, com cerca de 50 mil pessoas para experimentar os melhores pratos da região. Aí vem os parênteses, com direito a peixes, fruto do mar e a famosa moqueca capixaba, deliciosa, nosso prato aí principal da nossa culinária capixaba. Nós temos nessa oração um aposto que aparece entre parênteses. Alguém poderia responder para mim qual é o aposto? Alguém gostaria de abrir o microfone para responder? Pode ser o de novo, já que ninguém quer? Ninguém se manifestou, pode ser você. Com direito a peixes, frutos do mar e a famosa moqueca capixaba. Por que esse é o aposto, Vitor? Primeiro porque está dando uma informação a mais sobre os melhores pratos da região e também porque está entre parênteses. Perceberam então que pode aparecer o aposto entre vírgulas no meio da oração ou também no final, e pode aparecer entre parênteses no meio de um trecho, no meio da oração ou no final da oração, como é o caso que apareceu no exemplo do Espírito Santo. Continuando. Agora peguem o caderno de atividade de vocês na página 16. Alguém pode ficar com o microfone aberto aí para poder acompanhar a atividade comigo. Vitor já abriu o microfone. Quem mais quer? Pode ser mais umas 2 pessoas. Só o Vitor? Tia, eu posso também? Pode. Mirela, Vitor Tia, eu posso também? e Bárbara. Pode, já deu 3. Ok. Já abriram a apostila de vocês, o caderno de atividade de vocês na página 16? Fala para mim. Sim, tia, eu já abri. Tá? Na número 7 está pedindo para sublinhar o aposto de cada frase. Eu vou ler a frase A e vocês vão me responder qual é o aposto da frase, ok? Frase A. Meu vizinho, pai de 2 meninas, partiu para Londres. Aí vocês já podem até, se tiver com material, o lápis aí e quiser destacar, falem para mim qual é o aposto dessa oração, ou seja, qual é a informação extra, qual é a explicação dessa oração. Pai de 2 meninas. Todo mundo concorda? Sim. Isso, pai de 2 meninas está entre vírgulas e é exatamente esse o aposto que vocês vão sublinhar. Meu vizinho, pai de 2 meninas. Especifica que esse vizinho é pai e que ele tem 2 filhas. E na letra B,
Meu hóspede, um médico simpático, conhece muito de saúde pública. Qual é o aposto dessa oração? Um médico simpático. Simpático. Um médico simpático. Podem marcar aí no caderno de atividade de vocês que esse é o aposto da oração. Um médico que tem qualidades aí meio que adjetivando esse médico, não é médico não, um hóspede que é um médico simpático, dando o adjetivo também para o médico e é um aposto explicativo, ok? Vocês vão fazer isso como as outras. Tem a do domingo, acabei dando a resposta. Era para ter clicado aqui, cliquei errado. Deixa eu voltar. Ontem, domingo, saí com os meus amigos, aí eu já cliquei na resposta. O aposto é domingo, que aparece entre vírgulas, se referindo ao dia anterior, a palavra anterior, que é ontem. Aí depois da live vocês vão fazer letra D, E e F. Tudo bem até aqui? Sim. Tá fácil, né? Nem apareceu os parênteses ainda na atividade. Vamos passar adiante, que tem para fazer a atividade 7, 8 e 9, mas eu só vou dar a explicação das primeiras questões, para depois vocês fazerem, senão a gente acaba respondendo tudo, ok? Na número 8, lê para mim, Vitor, a 8. Tá. Acrescente um aposto em cada frase. Lembre-se de utilizar vírgulas ou dois pontos. Pode ler letra A, Vitor, por favor. Ângela chegou do colégio tarde. Você conseguiria, ou vocês aí, microfone aberto, ou algum outro aluno que queira participar do Quinto B, conseguiria colocar um aposto nessa oração? Sim. Fala para mim como poderia ficar, então. Ângela, filha de Maria, chegou do colégio tarde. Ângela, vírgula, filha de Maria. Maria, vírgula, chegou do colégio tarde. Muito bem, esse seria um exemplo bacana. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Ângela, vírgula, que estuda à noite, vírgula, chegou do colégio tarde. Todas as duas formas estão corretas, porque são apostos explicativos. A letra B, alguém quer ler a letra B? Mirela? Eu quero, tia. Pode ler, por favor, meu anjo. Em minha casa moram 4 pessoas. Como poderia transformar, Mirela, essa frase de forma que teria um aposto nela? Como poderia ficar essa frase com aposto? Você consegue tentar? Deixa eu ver. Pode falar. Lembrando que também vocês podem colocar 2 pontos, tá? Tá, ô tia, eu acho que ficaria assim. Em minha casa, além de mim, moram 4 pessoas. Em minha casa, vírgula, além de mim, vírgula, moram 4 pessoas. Foi Rafaela que falou ou foi Mirela? Não, Mirela. Muito bem, Mirela, tá certo. Também poderia ficar assim, ó, um outro exemplo. Em minha casa moram 4 pessoas, 2 pontos. Também pode ser depois de 2 pontos o aposto. Minha avó, minha mãe. Peraí que tá tapando aqui. Minha avó, minha mãe, meu irmão e eu. Minha avó, minha mãe, meu irmão e eu é um aposto enumerativo. 4 pessoas, certo? Depois dos 2 pontos apareceu um aposto. Também pode ocorrer depois de 2 pontos. E aí vocês vão fazer as outras letras da número 8, que vai até a letra E. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Sim. Pode. Pode. Na página 40 da apostila, abram aí, por favor, na página 40. Do caderno de atividades é só a 16 e a 17. Está lá no cronograma de vocês, tá bom? Na página 40, está pedindo para pesquisar no dicionário as palavras que estão em destaque no texto vatapá. Acharam aí? Sim. Acharam? E aí vocês podem pensar assim, onde que eu vou anotar os significados? Realmente não tem espaço para as respostas e vocês não estão com o caderno aí. Mas se vocês conseguirem, tentem anotar do ladinho da apostila, puxar uma setinha, anotar só um significado. Se você for lá no dicionário e, por exemplo, procurou a palavra folclorista, e achou o significado dessa palavra e é um significado muito grande,
Você resume esse significado em uma palavrinha só ou duas e puxa uma setinha e coloca no próprio texto, tá? Não tem espaço suficiente, mas para não usar folha separada, que não é legal ficar guardando folha, vocês tentem fazer na própria apostila, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Obrigadas, leitores. A nossa live finaliza por aqui. Se vocês quiserem tirar dúvidas, pode ficar depois que eu encerrar a gravação. Beijo no coração do quinto B. Amo vocês. Até a nossa próxima live. Uma mensagenzinha. Não pare até se orgulhar de você. A gente sabe que é difícil esse momento de aula à distância. Não é a mesma coisa da aula presencial, mas nós estamos juntos até o fim e iremos nos abraçar e confraternizar depois, tá bom? Terminando a gravação, live finalizada com sucesso. Vou encerrar a gravação aqui e vou deixar aberto para as dúvidas, tá bom?